Primeiro a leitura, o capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Eu vou fazer a leitura na edição revista corrigida. Ali nós temos no telão a atualizada. Difere em algumas palavras, mas a interpretação do texto é o mesmo. Amém? O texto nos diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e, assentando-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. E na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Diga amém. Pois bem, nosso tratado hoje, nosso tema está exposto aí no telão: dispostos a servir com a bacia e a toalha. Um tema diferente. Eu tenho procurado trazer minuciosamente para os irmãos algo da parte de Deus para que venha impactar as nossas vidas, porque são passagens bíblicas que elas não estão na Bíblia, guerreiro Walter, por acaso. Jesus, ele foi comovido
após a Páscoa, porque era, escute bem isto, a última noite de Jesus com os seus discípulos. E agora Jesus tinha que passar-lhes a maior lição para eles. Já havia, durante o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, ele já havia passado para os seus discípulos maravilhosas lições. Todavia, era a última noite, e após a ceia, Jesus foi comovido pelo seu espírito de apresentar-lhes esta lição, que não é apenas uma lição de humildade. Não, eu vou mostrar para vocês que o assunto aqui é de suma importância para os nossos dias atuais. Não é também uma doutrina para alguém em cima disso usar na igreja a doutrina dos lava-pés, que tem igreja que em cima disso formou uma doutrina. Hoje tem o Tabernáculo da Fé, igreja do presidente Joaquim Gonçalves, que lá literalmente eles cumprem essa palavra à risca. Também não sou contra que seja, mas, entendeu? Nós vamos ficar aí numa igreja que tem 1000 membros, 1 hora, quase 2 horas, cada culto, para ficar lavando o pé, ou no culto de Santa Ceia, lavando os pés, né? E algumas irmãs que usam saia meia curta, vai ficar constrangida, né? Alguém, um pastor, ou ter que lavar os seus pés. Então, o negócio é complicado, porque a lição exata que Jesus estava deixando aqui para os seus discípulos não era apenas uma lição acerca desta humildade externa. Jesus traz-lhes algo mais profundo aqui. Nenhum dos discípulos, escute bem isso, havia se dado conta de que os seus pés estavam sujos e precisavam ser lavados. Escute bem isso, havia, irmãos, naquele lugar uma necessidade premente, mas ninguém era capaz de tomar uma iniciativa de lavar os pés, porque eles chegaram para aquela ceia com os pés empoeirados, sujos, e se assentaram à mesa. É possível que não houvesse ali nenhum escravo naquele ambiente que pudesse lavar os pés empoeirados dos discípulos. Mesmo assim, eles se assentaram à mesa para comer. E era um costume judaico. E era cerimonial. Ninguém poderia sentar em uma mesa sem se lavar. Se era um peregrino, um viajante, não só as mãos, mas se lavava ao chegar numa residência, era costume dos judeus. Além de recebê-lo com ósculo santo, tinha que lavar os pés daqueles que chegavam em suas residências. E jamais se sentava em uma mesa para comer sem lavar as mãos. Você vê na Bíblia os discípulos de Jesus sendo censurados, porque os discípulos de João diz: os seus discípulos, Jesus, não guarda bem as tradições judaicas não. É por quê? Porque eles comem sem lavar as mãos. Censuraram os discípulos de Cristo, porque comiam sem lavar as mãos. E hoje também é comum, às vezes você chegar aí em um bom restaurante, em um lugar para comer, e se tem ali um pequeno lavatório, uma pequena pia, para a gente fazer higiene, as mãos.
Quando não, tem ali o álcool com gel higienizatório para a gente fazer higiene nas mãos. Isso é comum, se faz necessário. Todavia, ninguém se preocupou em lavar as mãos, em lavar os pés. Mas chegaram ali, após a ceia, assentou-se na mesa para comer. Agora, o que eu aprendo aqui? Que ninguém dos discípulos ali, que ninguém deles estavam preparados ainda. Jesus estava cumprindo a sua missão, Jesus estava cumprindo o seu ministério, tinha mais apenas uma noite para estar com eles, ele ia partir, e eles não estavam preparados para servir a igreja, cuja responsabilidade estava agora em suas mãos. Eles não estavam, porque eles não serviam uns aos outros, não estavam preparados para cuidar de igreja. E eu digo sempre que quem não vive para servir, não serve para viver. Que isso, pastor? É verdade. Quem não vive para servir, não presta para viver. Não quer servir ninguém. Tem gente que nem a Deus quer servir. Hoje as pessoas parecem que estão vindo para a igreja como que empurradas, né? Está empurrada, você tem que ficar lá no interior, a gente chama crente carrinho de mão. Lá no interior, carrinho de mão a gente chama de carriola. A gente chama do quê? Carriola. Mas a carriola ou carrinho de mão é bom quando tem roda. Por quê? Porque você pega ali nele, e roda, ele vai. Mas tem crente, permita a minha franqueza, que é carrinho de mão sem roda. Aí você empurra, aquele ferro entra no chão e não vai de jeito nenhum. Tem crente assim na igreja. Você empurra, mas não vai de jeito nenhum, irmão. Você pega ele no colo, põe ele para andar um pouquinho, de repente você olha para ele, tá parando de novo. Eu já não falei que tem crente que é pior do que tartaruga? Se colocar ele e a tartaruga para apostar uma corrida, a tartaruga chega na frente dele, sobe no pódio e comemora a vitória. Oh, meu Deus! Tem crente que não está preparado para servir. E esse tema, dispostos a servir com a bacia e a toalha. Parece coisa simples para nós, mas não é. Porque eles assentaram à mesa sem se lavar. Por quê? Porque a gente não vê em nenhum deles iniciativa para servir. Quem sabe um retrato típico da igreja da atualidade, onde as pessoas não se oferecem para fazer as coisas. Pode ver o pastor morrendo, precisando de ajuda. Às vezes o pastor que tem que correr para fazer as coisas na igreja. O pastor que tem que, oh, irmão, pelo amor de Deus, vai lá, dá uma ajudinha pra gente. Dá umas paredes para pintar lá. Vai lá, irmão, vamos lá. E tal, e às vezes hoje a mão de obra, eu lembro que eu pintei igrejas inteiras, sem cobrar nada. E eu trabalhava para mim manter. E eu corria para a igreja à noite, dia que não tinha culto, pastor, pode deixar para mim. Às vezes eu ficava trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia eu ia pular cedo para trabalhar. E eu me oferecia gratuitamente. E eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso. E se fosse para mim começar tudo de novo, eu construí pela glória de Deus, pela graça de Deus, 17 templos e 5 casas pastorais. Mas não é templozinho pequenininho, templos grandes como esse que está aí na Avenida São Paulo. Ó, fiz isso com muita alegria, com muito amor. Sabe por quê, irmão? Porque eu sempre fiquei na disponibilidade de Deus para fazer o quê?
para dar ordem apenas, não, para servir. Eu ainda chego aqui, abro corrente aí, abro cadeado, recebo irmãos aí fora, pego o pincel, subo em cima do telhado, como no sábado eu vi. Eu estou disposto. Sabe por quê, irmão? Que eu tenho disponibilidade para servir os santos e a igreja do Senhor. Mas quem não vive para servir, não serve para viver. Preste atenção, o evangelho da bacia e da toalha nos ensina algumas lições. Aliás, o evangelho que se prega hoje mais não é o evangelho da bacia e da toalha. Hoje é o evangelho do troca-troca, meu filho. Vamos aqui, dá lá. Hoje o evangelho é o evangelho gospel. É o evangelho que você tem que, prometer alguma coisa. E como eu fico pensando, como é fácil enganar o povo de Deus hoje, rapaz. Irmão, é fácil enganar a igreja hoje. É só o pregador chegar e dizer, Jesus vai te dar uma casa, rapaz. Você tem que ter fé. Jesus vai fazer você trocar o seu carro velho por um carro novo. Vem para a campanha, vem aí para receber o teu milagre. Jesus vai te dar um casamento feioso, rapaz. Tem uma Rebeca aí de Deus te esperando. Como é fácil enganar o povo de Deus, rapaz. É fácil enganar o povo de Deus. É fácil. Entra com 100 que você terá 200. Entra com 500 que você terá 1000. Você tem que fazer a confissão de fé. Você tem que determinar que as coisas vão acontecer na tua vida. Determina que você vai ter um ano maravilhoso, que você vai ter uma casa nova, que você vai ter um casamento novo. Determina, irmão, determina. Como é fácil enganar o povo. De entusiasmo. Rapaz, esse pregador prega muito. Esse pregador, eu vou começar a determinar. Aí ele determina e nada acontece. E aí vem as frustrações. Como é fácil enganar a igreja hoje. É fácil enganar a igreja. Sabe por quê? Nós não estamos pregando o evangelho da bacia e o evangelho da toalha. Não estamos pregando o cristianismo da bacia e da toalha. Porque o cristianismo da bacia e da toalha não está para você receber. Está para você dar. Ele não ensina você receber. Ele ensina você dar. Sabe por quê? Porque é dando que se recebe. Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. É o inverso. Primeiro você dá. Eu gostei daquele testemunho que o irmão deu, porque ele tinha uma dívida na prefeitura, né? E ele deu o testemunho aqui. Eu nunca vi aquilo. Dar testemunho da dívida, do valor da dívida, ele mediu o dízimo e disse, e o senhor pagou antes do milagre acontecer na prefeitura? Foi antes. Foi antes. Devia lá 7.000 reais, por exemplo, deu 700 de dízimo, antes de o negócio cair lá, antes de dar um apagão na dívida. Então, esse é o evangelho da Bíblia, que você tem fé para fazer as coisas. Então, esse tema é maravilhoso, o evangelho da bacia e da toalha. Nos ensina que, primeiro, tá? Eu vou citar 3 tópicos, fique atento. Primeiro tópico: o serviço cristão exige iniciativa. Você tem que ter iniciativa. Porque eles assentaram naquela mesa e não se preocuparam em servir. E é bom quando às vezes o maridão faz isso, né? Senta lá, mulher, traz isso, traz aquilo e tal. Você não pegou garfo, você não pegou os talheres, você não pegou. Isso, maravilha, né? Quando você senta na mesa e não precisa levantar para mais nada. Assim fizeram também os discípulos. Eles fizeram isso. Então o evangelho cristão exige iniciativa. Preste atenção o que diz o verso de número
4, capítulo 13 e o verso 4. Então Jesus, claro, se levantou, tirou a sua capa, alguma tradução, as suas vestes, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Ou seja, Jesus teve o quê? Iniciativa. Por quê? O cristianismo da bacia e da toalha me remete a sair da minha zona de conforto. O evangelho da toalha e da bacia me remete a sair da minha zona de conforto e servir a Deus, e servir aos irmãos, e servir uns aos outros. Esse é o evangelho que nós devemos pregar e que infelizmente está extinto, não está sendo pregado. O evangelho da toalha e da bacia. Por quê? Porque todos querem estar na mesa, sendo servidos, mas não querem servir. E agora Jesus dá a primeira lição para eles, que o evangelho que ele estava anunciando, ele era exemplo dele. Ele não dizia, faz vocês, porque eu sou mestre, rabino, senhor, e vocês me chamam disso mesmo, porque eu sou. Então fazem vocês. E eu fico olhando, prestando atenção. Ele pegou, deu exemplo. Ele levantou da mesa, diz a Bíblia no verso 4, né? Tirou a sua capa, ou seja, as suas vestes, pegou uma toalha, cingiu-se com ela na cintura e começou a lavar. Colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Iniciativa para servir. O que você tem feito como servo? A palavra servo no original do grego significa escravo ou serviçal, disposição para servir. Servos ou escravos no grego, eles não tinham liberdade de assentar-se à mesa com seus senhores. Primeiro, os seus senhores comiam. Depois que eles se levantavam da mesa, vinham os servos autorizados pelos seus senhores. Eles não comiam na mesa. Eles recolhiam aqueles restos de comida, levavam lá para a cozinha e lá eles comiam assentados numa outra mesa. Numa outra mesa. Eles não tinham esta liberdade. Você vê que com Jesus a coisa era diferente. Eles sentavam, mas traziam os discípulos com ele. Porque é promessa em João capítulo 14. Aonde eu estiver, estejais vós também. Eu não chamarei vós de servos, mas chamareis vós de amigos. Porque o servo não sabe o que fazem os seus senhores. Então veja o privilégio maior que Jesus nos deu. Então ninguém se preocupou em se levantar da mesa com esta iniciativa de servir alguém. Ficou todo sentado na mesa, pés empoeirados, e ninguém estava nem aí um com o outro. E Jesus aqui então nos dá essa preciosa lição, que servir, que o cristianismo da bacia e da toalha me remete a sair da minha zona de conforto, né? E servir primeiramente uns aos outros. Quer ver o mandamento? Gálatas, capítulo de número 6, o versículo 2. Olha o que diz a Bíblia, Gálatas 6 e o verso 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. Esse é o cristianismo da bacia e da toalha. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é esta: todos servem. Não é só os pequenos, não. Os maiores colocados nas igrejas ou na igreja, eles também estão para servir e têm que estarem dispostos para servir. É por isso que na igreja eu me sinto o menor de todos, porque quem está aqui para servir é serviçal. E se eu estou aqui para servir, então eu sou o menor de todos aqui. Dentre os irmãos, eu sou o menor. E Deus usa dos remidos o menor. Deus usa dos remidos o menor. E eu sei, eu tenho consciência de que aqui na igreja, dentre todos os irmãos, eu sou o menor. Porque eu sou o vosso serviçal. Jesus sabia disso. Ele não veio ao mundo para ser servido, ele veio para servir. E ele dá uma lição magnífica, extraordinária aos seus discípulos. Ele se levanta da mesa, tira suas vestes, cinge-se com aquela toalha, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha que cena! Imaginou? Eles que deveriam fazer isso. Mas Jesus agora dava-lhes esta lição. Será que durante 3 anos e meio Jesus pregando continuamente e ensinando, eles não teriam aprendido essa lição de humildade, de servir uns aos outros? Ou eram cabeças duras, coração pétreo? Ou porque não queriam aprender? Porque tem gente que é obstinado. Preste atenção, irmão. Olha o que diz primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 10. Vós que no outrora éreis povo, nem éreis povo, mas agora sois de Deus. Vós que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora, o que aconteceu? Alcançastes misericórdia. Isso é comigo, isso é com você. Nós, no outrora, não éramos servos de Deus. Nós não éramos servos de Cristo. Mas agora nós somos. Por que, pastor, nós somos? Porque nós alcançamos misericórdia. Você alcançou misericórdia. Você está aqui por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Se Deus teve misericórdia de você, e segundo o exemplo de Cristo, ele se despiu no dia da Santa Ceia, no dia da Páscoa, e ele então fez esta lição comovente, porque isso comove. Quem é espiritual e tem sensibilidade sabe muito bem do que eu estou falando, irmão. Sabe muito bem do que eu estou falando. Isso comove a gente. Isso é um espírito de grandeza. Isso é triunfo. Inerentes ou inerentes de pessoas que são pessoas de Deus, que estão na igreja para servir. E às vezes eu olho para alguma cena hoje, eu fico maravilhado. Tem pessoas com essa sensibilidade hoje na igreja.
Tem. Pastor, são muitas pessoas? Não, não são muitas. Mas tem pessoas com essa sensibilidade, espírito de grandeza, de servir os irmãos, servir uns aos outros, servir. E às vezes ele prefere os bastidores, não quer estarem em lugares altos para serem aclamados, aplaudidos, mas querem estar nos bastidores e tal. Eles deixam a zona de conforto para servir a Deus e servir os irmãos. Isso me deixa maravilhado. Então preste atenção, o cristianismo da bacia e da toalha me remete primeiro, né, a servir os irmãos. Em segundo lugar, servir é ser como Jesus. Olha lá em Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Marcos 10 e o verso 45. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus falando da sua missão na terra. Ele diz, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Deus não te chamou, meu camarada, para você ser grande. Deus te chamou para servir. Quando eu vejo aí alguns pregadores e alguns pastores aí fora, com status, grande apóstolo, grande reverendíssimo, eu até nunca aceitei essa qualificação de reverendo. Alguém ligava para mim, eu vim do ministério onde isso é popular, né? Reverendo, o cara nasceu ontem na fé, reverendo, né? Aí quando você vai você vai para um dicionário, Aurélio, por exemplo, e vê qual é a interpretação da palavra reverendo. Meu irmão, que reverendo? Reverendo é aquele que é reverenciado ou reverenciado. Para com isso, reverendo. Reverendo é aquele que está no seu posto, só no bam, e as pessoas lhe servem, amando-lhe e tal. Um príncipe, o reverendo tal. Na igreja não tem reverendo, na igreja tem servos, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, para servir os santos, para servir uns aos outros. Olha que lindo o que Jesus disse, porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, vírgula, e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes nós, na igreja, para servir, nós damos as nossas vidas. Pastor se dá. Paulo chegou a dizer, eu voluntariamente, de graça, me deixarei e me gastarei pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A gente se desgasta. Às vezes eu me sinto, porque o pastor, ele vive 2 anos num só. No sentido psicológico, de canseira mental, de desgaste mental. Ele vive 2 anos duplamente num só. Então, você mede a idade de um pastor, você conta quantos anos literalmente ele tem, e aí multiplica. Eu não sei, eu acho que eu já passei de 100. Porque o desgaste é muito grande, irmão. Tem hora que a Ruth, por que você não dorme? Eu estou pensando, está chovendo, eu falei, Jesus, e agora? Como é que está lá na igreja? Eu disse aqui para os irmãos no domingo que eu perdi um culto por causa disso. Me deu uma vontade, eu falei, eu vou passar lá na igreja para ver o que está acontecendo por lá. Quando eu passei aqui, tinha um piscinão aí no 3º andar. Dava para nadar e tal. Pensa numa tribulação.
pensa que a gente humanamente também não fica bravo. A gente fica bravo. Você lembra quando Jesus chegou no templo lá com chicote? Naquele dia, se alguém chega perto de mim, eu jogava ele dentro d'água. Vai nadar aí, meu filho. Bom, tem hora que a coisa fica assim, porque a gente é humano e a gente se desgasta também. Então não é fácil servir. Não é fácil você sair da sua zona de conforto para servir os irmãos e servir com alegria. Jesus fala da sua missão. Eu não vim para este mundo para servir, para ser servido, mas eu vim para servir e para dar minha vida em resgate de muitos. Então preste atenção. Este é o serviço cristão que exige o quê? Iniciativa. E você tem feito isso? O pastor está precisando de ajuda. Você fica esperando o pastor abrir o bocão. Ah, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei da sensibilidade de Arão e Hur, quando viram Moisés com a vara de Deus nas mãos, Josué lá embaixo, guerreando, pelejando contra os amalequitas, sofrendo lá. Poderia Josué, um grande líder, homem de Deus do passado, ser morto. Por quê? Porque a vitória de Josué dependia exclusivamente da vitória maior, do seu líder maior, Moisés. E Moisés, e a Bíblia diz que ele já estava cansado, porque as mãos de Moisés eram pesadas. Isso fala da sua responsabilidade. Isso fala que Moisés já estava bem desgastado, porque ele estava lidando com o povo rebelde, dura serviço, povo obstinado, povo desobediente. Moisés estava cansado, mas mesmo assim se colocava na brecha. Teve uma época que Deus disse: eu vou destruir o povo. Aí Moisés intercedeu: não, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus mudou o seu jeito de pensar. Aí o que eles fizeram? O nosso líder está cansado. Colocou uma pedra, Arão e Hur, cada um de um lado, levantaram, mantiveram firmes as mãos de Moisés, e Josué venceu a peleja, venceu os amalequitas. Oh, irmão, coisa linda. Preste atenção. Eu tenho mais 5 minutos, hein? Primeiro tópico: o serviço cristão exige iniciativa. Segundo tópico: o serviço cristão exige o quê? Humildade. Olha o verso, em seguida, pôs água na bacia. Você vai ver isso no verso 5. Pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com aquela toalha. O serviço cristão exige o quê? Humildade. Humildade. Porque você vê, ele se despiu, aí coloca água na toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele mesmo enxugar com aquela toalha. Que lindo! Irmão, a grandeza cristã provém do que, pastor? Do servir. Vou recapitular. A grandeza cristã provém do servir. Olha o que diz Mateus capítulo 26 e o verso 26. Mateus 26 e 26. Vamos ver lá. Então comiam, Jesus tomou pão. Mateus 26, 26. Não, então é Mateus 20 e o verso 26. Desculpe. Mateus 20 e o verso 26. Olha lá. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande. Eu quero crescer, eu quero se tornar grande. Então o que você tem que fazer? Será esse o que vos sirva. Você quer ser grande? Então pega a bandeja, meu filho, e vai servir os irmãos. Quer ser grande? Pega a bandeja e vai servir os irmãos. Mas hoje você não vê pessoas dispostas para limpar a igreja, para pegar uma toalhinha, limpar o som, uma toalha, uma vassoura, limpar o banheiro. Você não vê pessoas dispostas a pegar um pincel. Pastor, conte comigo, eu vou passar aí, eu vou ajudar o senhor na limpeza. Pastor, está precisando de alguma coisa? Porque era o que mais a gente fazia. Eu
particularmente quando eu cooperava com os pastores. É o que mais eu fazia. Eu chegava para o meu pastor: pastor, o senhor está precisando de mim aí esse final de semana? Pastor, tem alguma coisa aí que precisa ser feita? Pastor, conte comigo, eu estou aí. Eu chegava para o meu pastor e eu me oferecia, porque cooperador é isso, está ali para servir, é um serviçal. Não, tá tudo ok e tal. Ora, tem sim, tem algo para fazer, tem um parafuso de banco aí para apertar, tem umas tintas aí para passar nos pés desse banco. O irmão está disposto? Estou disposto. Então eu fazia isso e sempre estive disponível para fazer essas coisas. Então, a pessoa que quer ser maior, ser grande, ele diz: quer ser grande? Então seja o primeiro, né? Será esse mesmo que tem que ter disposição para servir. Então, primeiro, tá? Primeiro, o evangelho da bacia e da toalha nos ensina que o serviço cristão exige iniciativa. Segundo, o serviço cristão exige humildade. E para finalizar, por causa do tempo que já terminou, o serviço cristão exige obediência. Olha o que está no capítulo 13, verso 13 ao 15. Vocês me chamam mestre e diz Senhor. E tem razão, eu sou, pois eu mesmo sou. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, estou lendo agora numa outra tradução, nem na edição revista corrigida, mas numa bem simplificada para vocês entenderem. Se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Fiquem em pé. Irmão, esse é o evangelho da bacia e da toalha. É fácil você pregar o evangelho deste em pleno século 21? Que isso, pastor? Evangelho, eu conheço o evangelho das ofertas, do toma aqui, dá lá. Mas evangelho da bacia e da toalha, pastor, esse evangelho eu não conheço. Esse é o evangelho puro da Bíblia. O evangelho que você entende e compreende que você não está na igreja para ser servido. Você está na igreja para servir. Tem alguém que chegou, está precisando de um lugar. Ô meu irmão, toma a honra, toma o meu lugar aqui. Eu sou da casa. E mesmo que não fosse, toma aqui o meu lugar, senta. Irmão, está precisando de alguma coisa? Eu gostaria de tomar uma água, mas estou inibido. Eu sou aqui a primeira vez que eu... Não, pode deixar, irmão. Eu vou lá te servir. Agora, a grandeza desse evangelho de servir é que tudo que você faz aqui com esse espírito de voluntariedade, você recebe em troca galardão. Olha o que Jesus disse: dá um copo de água a um profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. Bom, tem um evangelho tão triunfante e poderoso, que é o evangelho da toalha e da bacia, que você faz um gesto tão simples desse. Aparentemente, o que é dar um copo de água para alguém? Parece não ser nada. Só que não tem um evangelho mais recompensador do que o evangelho de Cristo. Por isso que eu digo, gente, vamos semear na obra de Deus. Hoje eu entendo que a Bíblia diz: o que semeia pouco vai colher pouco. Ele não quer servir, ele não quer abrir mão, ele não quer contribuir, ele não quer fazer, ele fica ali com mesquinheja. Mas vai me fazer. Ele está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado. Por que está perdendo essa grande oportunidade? Porque esse evangelho que a gente está na igreja para servir, quando Deus olha para você e diz: poxa, esse camarada, ele é bom. Você viu o que aconteceu com Jó? Ele se dispôs, perdeu tudo. Eu falei aqui,
Ele se dispôs. Aí Deus olha para ele: rapaz, o camarada é bom mesmo, hein? Eu tirei tudo dele, eu dei para ele. Aí eu tirei tudo dele e ele é capaz de me adorar. Assentado nas cinzas, eu tirei tudo e ele me adora. Como ele é assim, eu vou dar para ele o quê? O dobro. Porque ele é assim. Ô irmão, vamos aprender com o Evangelho de Cristo. Às vezes Deus quer nos abençoar na proporção que Ele quer, mas Ele não nos abençoa. Sabe por quê? Porque a gente não está dispostos a servir o reino. Sabia? A igreja é um reino. A igreja é um reino. Nós estamos aqui para servir o reino, a serviço do reino. Antigamente tinha uns adesivos que a gente usava atrás dos nossos carros. E a gente não dizia que o carro era nosso. Eu colocava com muita alegria. Hoje desapareceu esses adesivos. Estava escrito assim: acraseado, a serviço do reino. Aleluia. Encontrava um irmão vindo para a igreja, parava até no meio da pista, se fosse possível. Irmão, entra aqui, vamos depressa. A serviço do reino. Hoje o camarada vai para casa sozinho, não dá nenhuma carona para o outro, Francisco. Camarada, nenhuma carona para o outro dá. Não dá nem... esse povo ainda passa perto da poça d'água e molha todo irmão que está lá esperando, lá no ponto circular. Irmão, que evangelho é este que está sendo pregado nesses últimos dias? Que a pessoa não tem disponibilidade de servir uns aos outros, de servir ao reino. E ainda passa na poça d'água e dá um banho no irmão que está com a Bíblia lá, esperando já o ônibus que está atrasado. E o camarada passa lá, dá para levar 3 no carro. Não, aqui, rapaz, não vou. Alguém vai pisar em cima do carpete do meu carro, vai sujar. Irmão, olha o meu carro. Eu não tenho esse negócio. Às vezes eu trago alguns irmãos e passa lá, e a parte de baixo, o carro é muito baixo. E pastor, vai quebrar o carro. Não, isso aí quebra lá. Isso aí vai ficar, meu irmão. Eu vou pôr o coração nessas besteiras? De jeito nenhum. Deus tem o melhor para mim e para você. Venham todos na frente aqui.